O ex-presidente Jair Bolsonaro depôs ao Supremo Tribunal Federal na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Durante o interrogatório conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro negou o envolvimento em uma trama golpista. Vamos ouvir. Mas em nenhum momento eu, o ministro da Defesa ou os comandos de força, sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Momento já de análises aqui no Jornal da Manhã. Hoje conosco Deise Ciocari, também o Cristiano Beraldo. Bom dia para vocês. Deise, começando por você. Bom, ontem, terça-feira, interrogatórios que acabaram encerrando essa fase do processo que parte agora para novas diligências, também alegações finais. Agora vamos analisar no detalhe as falas primeiro agora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual análise que você faz, desse depoimento que acabamos de ouvir e, de uma forma mais geral, a postura de Jair Bolsonaro, a forma como ele conduziu suas falas? Bom dia, Soraya, Nonato, Beraldo, bom dia, audiência da Jovem Pan. Num plano geral, eu acho que a gente pode dizer que tiveram duas camadas ontem. O ex-presidente adotou um tom muito mais político, conciliador, e isso pode reverberar muito bem entre essa camada mais moderada e que até queria ver esse tipo de postura por parte dele. Mas, por um outro lado, ele fez uma confissão parcial, porque ele disse que chegou a discutir com os militares o estado de sítio, mas ele não discutiu o plano concreto de golpe. Então, fica ali um tom político, mas com consequências jurídicas. Cristiano Beraldo também queria as suas impressões a respeito desse depoimento prestado ontem pelo presidente Bolsonaro. Bom dia, Nonato, Deise, Soraya, bom dia, audiência do Jornal da Manhã. Nonato, eu não acho que falar que houve discussão e que se tratou ali de, eventualmente, como se daria um estado de defesa ou algo parecido, eu não acho que isso é configurado como crime no ordenamento jurídico brasileiro. O problema é que a postura que vimos ontem nos depoimentos é uma postura de pessoas que querem se afastar do óbvio sem ter a coragem de bancar a posição que tiveram naquele momento e que levaram 2.000 pessoas a serem presas. Aliás, centenas delas seguem presas. Me pareceu um depoimento, pedido de desculpas, piadinha, risadinha, que não tem absolutamente nada a ver com aquela liderança política que transformaria o Brasil e que é apoiada ainda hoje por dezenas de milhões de brasileiros que têm, na figura de Jair Bolsonaro, a esperança de um Brasil melhor. Eu gostaria de ter visto uma posição bastante mais firme, admitindo sim tudo o que aconteceu, mas demonstrando de forma inequívoca que, no Brasil, tratar sobre a possibilidade de ter algum tipo de operação que eventualmente tem uma consequência diferente do que aconteceu, não é crime. Crime é efetivamente tentar a ação. Nós vamos seguir trazendo trechos do depoimento de Bolsonaro, isso porque ele disse também que não tem qualquer responsabilidade sobre a chamada minuta do golpe e que o texto foi apresentado de maneira superficial, sem qualquer discussão aprofundada sobre o conteúdo. Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidades de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Seguimos aqui com os nossos comentaristas analisando esse depoimento de ontem. Ô, Beraldo, é uma fala que vai completamente ao contrário do que disse o ex-ajudante de ordens do presidente, Tenente-Coronel Mauro Cid. Claro, o presidente está ali exercendo o direito dele de defesa. E aí fica a palavra de um contra a do outro, né, Beraldo? Pois é, e é pior do que isso, Nonato, porque, na verdade, o que está se tratando ali são ameaças feitas ao próprio ministro Alexandre de Moraes, que, na minha visão, não poderia jamais estar presidindo esse interrogatório, não poderia participar desse processo, uma vez que ele é parte ali, que era objeto de ataques que eram proferidos por integrantes do governo, inclusive o próprio presidente da República, que em discurso na Avenida Paulista disse que não cumpriria ordens vindas do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, não adianta agora pegar a Constituição na mão e dizer eu só agi em razão da Constituição, que não é isso.
teria que ter tido firmeza para defender as suas posições. Não teve. Preferiu uma estratégia de abaixar a cabeça. Sim, senhor, não, senhor, veja bem, ora só, eu sou amigo, eu sou bonzinho. E, sinceramente, não é essa a postura que precisamos na política brasileira. Deise, nesse mesmo sentido, você acha que ele utilizou bem a oportunidade que tinha e conseguiu esclarecer o que precisava ser esclarecido, até mesmo para se defender? Soraya, como eu disse anteriormente, né, ele adotou um tom político que vai ter consequências jurídicas porque ele acabou confessando parcialmente que teve participação, mas ele escolheu se distanciar desse núcleo mais duro do bolsonarismo, se distanciar da minuta do golpe, e aí nesse caso também ele opta por uma omissão, e em política, omissão também é escolha. O ex-presidente voltou a criticar o sistema eletrônico de votação, defendendo modelos adotados em países como Venezuela e Paraguai e afirmando que o sistema brasileiro é inauditável. Vamos ouvir. A Associação Nacional dos Peritos Criminais diz: fraude sistêmica facilitada, consenso científico. Todo sistema eletrônico / computacional possui vulnerabilidades. Então, basicamente, senhor ministro, a minha retórica me levava a falar dessa maneira. Essa reunião não era para ter sido gravada, algo reservado. Como em tudo quanto é local, se faz reunião reservada. Alguém gravou, no meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Eu não estaria explicando essa questão aqui agora. Essa foi a minha retórica, que eu usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, né, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. Beraldo, durante o interrogatório, o ex-presidente Jair Bolsonaro usa muito, né, dessa palavra retórica, fala também do seu comportamento, que teria sido ali um motivo e a motivação para que ele fizesse ali ataque a alguns ministros. Essa justificativa, né, pode funcionar? Soraya, preciso lembrar que essa retórica realmente existia. O ataque à urna eletrônica, colocar em dúvida a lisura das eleições, isso foi uma estratégia desde o momento em que ele próprio ganhou as eleições. Então, isso faz parte, sim, dessa retórica. É um assunto que, junto aos seus apoiadores, reverbera, as pessoas gostam de discutir esse assunto. Então, está tudo certo, mas é que está. O ponto é que não deveria se estar explicando coisas que não têm absolutamente nenhum contexto de crime no Brasil. As pessoas que estão presas por causa do 8 de janeiro estão presas porque acreditaram numa liderança forte que estava atuando de maneira firme a favor do Brasil. Mas essa liderança agora, que diz que ali as pessoas que estão presas são malucas, ela, na verdade, se mostra que não está à altura dessa credibilidade, desse depósito de confiança feito por uma parcela tão significativa da população brasileira. Deise Ciocari, queria te ouvir também nesse ponto, à medida em que o presidente falou de eleições paraguaias e venezuelanas com o processo de voto na mão, mas isso também não impediu que a gente tivesse denúncias de irregularidades no pleito venezuelano, pelo menos. Deise, e pegando como gancho o que disse aí o Beraldo, quando o ex-presidente chama de malucos alguns que estavam empenhados naqueles acampamentos, ele meio que tira a parte dele fora, tira o corpo fora e joga os demais aos leões? Com certeza, Nonato, ele se distanciou completamente daquelas pessoas que quebraram Brasília, se distanciou completamente de todos aqueles que, em alguns momentos, até falaram que estavam contra o processo eleitoral em favor dele, que apoiaram. Então, acho que isso vai ter uma quebra de capital político muito forte para ele, né? O presidente se distancia, como eu falei, né? A omissão também é escolha, e ele escolhe esse distanciamento para poder se livrar do julgamento, para poder se livrar das possíveis consequências do julgamento, né? Foi uma escolha que surpreendeu.